Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E eu estou aqui para compartilhar com você mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Sim, estamos estudando este segundo trimestre da classe dos jovens sobre o perigo das tentações. Já falamos na semana passada aquela base sobre o perigo das tentações e hoje falaremos sobre o primeiro casal, Adão e Eva, querendo ser como Deus, perigosíssimo isto. E trouxe um problemão aí para a humanidade. Nós vamos falar. Mas antes de adentrarmos propriamente na lição, preciso te lembrar e lhe pedir, certo? Não estou te pedindo para você fazer um pix para mim. Não, apenas para você deixar aí aquele like. Comenta aí se essa transmissão tem sido relevante para você. Ainda não é inscrito no canal, crente? Se inscreva aí, se inscreva no canal e vai ser uma bênção. Glória a Jesus por isso. Vamos então para o tema da nossa lição. Adão e Eva querendo ser como Deus. Essa é a realidade. Este foi o problema de Adão e Eva. Texto principal diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. São palavras de Satanás, através da serpente. Eu vou me eximir de comentar aqui o texto principal, bem como o texto bíblico, Gênesis capítulo 3, versículo 1 aos versículos, né? Do 1 ao 11. Deixarei de comentar uma vez que está implícito no conteúdo todo da lição, o contexto aqui destes dois textos. Então, farei aqui a leitura, mas deixamos para comentar no decorrer da explicação da aula. O resumo da lição diz assim: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Terrível. Vamos caminhar. Compreender os objetivos dessa lição, isso aqui é fundamental, que você, bem como o seu aluno, precisará compreender que Deus, ele deu uma orientação. E esta orientação foi muito clara. Deus não trabalha com dúvida, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele deixou uma ordem explícita, objetiva, da qual o casal compreendeu. Então, este é um primeiro objetivo que o seu aluno precisará entender. Que ordem foi essa? Que orientação foi essa? Também precisará compreender o seu aluno que o diabo, ele trabalha na dúvida. Nós precisamos explicar que Satanás coloca uma dúvida ali e nessa dúvida é onde o inimigo vai trabalhar. Então, vamos explicar isso para os nossos alunos no decorrer da lição e também é algo importantíssimo, ele precisa compreender que teve um custo, o preço, por conta da desobediência, por conta do pecado, teve um preço muito caro a ser pago e ainda sofremos reflexos até os dias atuais. Este fato, infelizmente, a queda de Adão e Eva, foi um fato que marcou a história, o primeiro casal criado no estado de perfeição, cedendo à tentação, marcou a história da humanidade de forma negativa, trouxe uma carga para toda a humanidade. Mas veja, é bom você deixar isso muito bem claro também. Deus não foi pego de surpresa, em momento algum. Deus tem um dos seus atributos incomunicáveis, é a onisciência. Deus conhece todas as coisas. E antes mesmo de Deus criar o universo, criar os exércitos celestiais, antes de todas as coisas, o Deus que é, que era e que há de vir, o Alfa, e que também é o Ômega, este Deus já sabia. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 13, 8, também Efésios 1, 4, nós vamos ver que antes da fundação do mundo, Cristo já havia entregue a sua vida para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer de volta. Então, Deus não é pego de surpresa em momento algum. Não ache você que você surpreenderá Deus com alguma coisa, porque
Por mais que Deus não quer que eu e você pequemos, Ele não tem interesse algum. Pelo contrário, Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Isso aqui está muito claro, Jeremias 29. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, Deus ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Mas nós temos também algo que Ele colocou em nós, deu para nós, a liberdade. E essa liberdade nós devemos saber utilizar. Mas vamos entrar aqui no texto da nossa lição. Então você lê aí o texto bíblico junto aí e vamos seguir aqui direto para a introdução. O tema tentação é apresentado nas Escrituras Sagradas em diversos momentos e com diferentes pessoas. De fato, nós vamos encontrar aqui o primeiro casal sendo tentado, nós encontraremos Caim sendo tentado, nós encontraremos Jacó, nós encontraremos José, nós encontraremos Abraão, Isaac, Moisés, Daniel, Sansão, tantos homens de Deus, Pedro, Paulo, quantos homens de Deus que não foram tentados, né? Davi, então muitos dentro da história da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar homens e mulheres que foram tentados, alguns cederam, outros não, outros resistiram, mas nós estaremos hoje especificamente falando aqui do primeiro casal, ok? Então veja só. Nem mesmo o primeiro casal, criado em um estado de perfeição, escapou de ser tentado e ceder à tentação. Aí eu vou pular aqui, porque ele vai falar que nessa lição, estaremos falando a respeito disso, vou pular esse parágrafo, fora que diz o outro. Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem, para a natureza e perduram até os nossos dias. De fato, assim como o primeiro casal, estamos sujeitos à tentação, mas podemos escolher entre pecar contra Deus ou sermos fiéis a Ele. Desejar ser como Deus e ficar livre da consequência dessa escolha foi a chave usada por Satanás para tentar Adão e Eva, e eles se deixaram levar por esse desejo. Direto aqui na nossa introdução, o professor ele já destaca que mesmo um casal criado em estado de perfeição cedeu à tentação. E ele diz também aqui, logo no finalzinho do segundo parágrafo, que ele diz que nós temos a opção, a oportunidade de escolher se vamos pecar ou se não vamos pecar. Mas eu quero também deixar aqui um versículo, porque a porta ainda está aberta. Ainda que o pecado, ser tentado, lembra-se da lição passada? Ser tentado não é o problema. Ser tentado não é pecado. Jesus Cristo foi tentado. E muitas das vezes, não apenas em Mateus 4. Lucas 22, 28 diz que ele foi tentado várias vezes e os discípulos eram a companhia dele nas tentações que ele teve. Então, Jesus não foi tentado apenas uma vez. Várias ocasiões. Então, se por um acaso você cedeu à tentação, isso não é apologia ao pecado, mas é a demonstração que Jesus Cristo ainda tem deixado para nós, enquanto a trombeta ainda não soou, enquanto nós ainda estamos aqui, a oportunidade de nos redimir. Veja, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, lembre-se, temos um advogado à destra de Deus, Jesus Cristo o justo. Versículo 2, ele é a propiciação dos nossos pecados. Se por acaso, deixe isso claro para o seu aluno, é importante, porque nós estamos falando do perigo da tentação, nós estamos falando que Adão e Eva pecou, mas pode acontecer que em algum momento, alguns dos seus alunos, alguém tenha cedido à tentação. E essa pessoa talvez esteja pensando que não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que se pecar, temos um advogado. Você pode chegar diante de Jesus, pedir perdão,
e ele com certeza te perdoará. Então daqui para frente você estará perdoado sem temor do pecado, porque Cristo estará ao seu lado e automaticamente agora você tem que vigiar para não ceder mais. É o que diz em Provérbios. Uma vez que você confessa, deixa, então alcançou a misericórdia, agora segue o seu rumo sem mais ceder às tentações. Então, só um adendo aí para que você possa mostrar para o seu aluno de cara, logo de início, que ainda tem oportunidade, sim, de recomeçar e recomeçar bem com Cristo Jesus. Primeiro tópico da nossa lição, uma orientação dada pelo próprio Criador. Veja, primeiro o professor da lição ele coloca aqui sobre a criação. Veja, Deus vai criar, ele tem um cuidado tão maravilhoso, um cuidado sem igual para o homem. Antes de Deus criar o homem, a palavra nos mostra que Deus vai formar todo o universo. Deus cria as galáxias, Deus cria os céus, a terra, as águas, separa águas de águas, separa o firmamento, separa a terra seca, Deus separa o dia da noite, coloca sol, coloca lua, estrelas, e agora estabelece toda a fauna, toda a flora, os animais, e pronto. O ecossistema está formado. Tudo está perfeito para o ser humano habitar. Veja, Deus criou todas as coisas no estado de perfeição para que um homem pudesse viver ali, para que a humanidade pudesse habitar em um lugar perfeito. E Deus cria neste ambiente um jardim. Neste jardim, cujo nome era Éden, Deus coloca flores, frutas, árvores, todo tipo de adorno, vamos dizer assim, para que este homem pudesse se sentir bem ali onde ele estava. Então, Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus cria a coroa da sua criação, o homem, e coloca no jardim. A obra-prima de Deus, Deus coloca ali. E o homem agora, ele, veja, a Bíblia diz que este homem vai trabalhar, ele vai colocar nome em todos os animais, o homem vai sair agora colocando nome nas árvores, em tudo que existe, e ele tinha um conhecimento, naquele estado que o homem estava de comunhão com Deus, ele tinha um conhecimento intuitivo pelo próprio Espírito de Deus, que dava ao homem toda essa sapiência que o homem tinha. Era maravilhoso. E antes do pecado. Só que Deus observa que agora todos os animais, tudo que Deus criou, tinha um par, macho e fêmea, e o homem só macho, sozinho. Então Deus fala, opa, não é bom que esse esteja só. Então, Gênesis 2:18, né? Deus vem e cria a mulher, Deus forma aquela que seria a sua adjuntora, a sua companheira, para andar lado a lado, ajudar este homem. E quando Deus faz isso, Deus cria entre este casal uma fusão, uma comunhão de carne, uma comunhão de espírito tão grande que a Bíblia chama isso de se tornar uma só carne, que eles se tornariam uma só carne. Neste momento, há um elo, uma formação de família, né? E ali mora também uma outra inveja do Satanás, vamos dizer assim, não apenas... Satanás já era caído, não é o objeto da nossa lição, mas Satanás caiu na eternidade, quando tentou ser igual a Deus. Veja, Satanás tentou ser igual a Deus, tentou assentar-se no trono de Deus, colocar o trono dele acima do trono de Deus, melhor dizendo, como diz Eclesiastes 28. Agora, ele não só tem inveja do homem, por o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas e ter uma comunhão com Deus, que ele já não tem mais, agora também o homem tem uma família. Então, o diabo está endemoniado, vamos dizer assim, porque esse homem tem comunhão com Deus e tem uma família. Então, o diabo quer destruir essa comunhão e o diabo quer destruir esta família, quer destruir. E olha que interessante que o professor coloca aqui no último parágrafo do primeiro subtópico, a criação.
Esta verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação afetiva e emocional entre o homem e a mulher, de fato. Essa ligação afetiva foi planejada por Deus para o casal. Por isso, Satanás sempre vai tentar destruí-la com suas muitas propostas enganosas. De fato, o inimigo sempre vai tentar destruir a comunhão do homem com Deus e vai tentar criar uma ruptura aqui no seio familiar. Por isso que o homem precisa vigiar. Segundo subtópico, criados sem pecado. Uau! Olha que interessante, Deus cria o homem. Nós sabemos que existem dispensações. E aqui é a dispensação da inocência. Deus cria o homem lá na criação. Este homem é inocente. Este homem, ele não conhece o erro, não conhece o pecado. Este homem não experimentou o pecado. Este homem é obediente a Deus. Este homem está desfrutando do melhor da vida, do melhor da terra. A Bíblia diz que na viração do dia Deus vem. E a Bíblia não diz que Deus vinha todos os dias, mas nós costumamos dizer assim, até por inferência, costumamos dizer que na viração do dia, então Deus vinha, dialogava com Adão. E por que não? Se tinha esta comunhão, não temos aqui nenhum problema teológico em dizer que havia esta conversa, vamos dizer assim, contínua, sempre, né? Não contínua e ininterrupta, mas uma corriqueira de Deus com o homem, uma comunhão muito linda. E agora, este homem é criado ali num estado de inocência. Adão e Eva estão ali estabelecidos num estado de inocência e não morreriam. Porque Deus cria este homem para ser eterno, para viver eternamente com ele. Para eles crescerem, multiplicarem, terem filhos e viverem no Éden com Deus. Olha só. O primeiro casal foi formado sem pecado, no estado de inocência. Adão e Eva foram criados para não morrer. As Escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal no Éden, o Senhor deseja que tenhamos provisão, proteção e a presença dele. Eu disse aqui, estado de inocência. Eu disse aqui, para serem eternos, comunhão com Deus e estar no redil de Deus, no jardim de Deus. Do mesmo modo, após a morte e ressurreição de Cristo Jesus, todos aqueles que creem no Senhor está no redil de Jesus Cristo, no redil do nosso sumo pastor, do nosso sumo sacerdote, como bem escreveu o escritor aos Hebreus. Então Deus quer que eu e você estejamos nessa proteção, porque nós seremos reis, sacerdotes e moraremos e governaremos junto com Ele. Então este é o propósito de Deus, que nós venhamos vencer todas as tentações, alcançarmos sim o céu, que já foi preparado para nós e foi nos dado de presente pela graça de Deus, não por nossos méritos, mas eu e você chegaremos lá se vencermos as tentações. O presente está posto, eu pego, usufruo dele se eu quiser, porque eu tenho escolha de obedecer ou não obedecer, entrar ou rejeitar a entrada. Então é muito bom deixar isto claro aqui para nós. Então, quando Deus cria este homem sem pecado, é para isso, para que este homem viva com ele. E é o propósito de Deus para todo aquele que crer que Jesus Cristo veio, viveu em carne, morreu, ressuscitou e quer salvá-lo. Uma única restrição, terceiro subtópico aí da nossa lição. Qual foi a única restrição que Deus estabeleceu? Não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou, da ciência do bem e do mal. Quero ler na Bíblia Sagrada com você o que Deus disse. Isso aqui é fundamental, você decorar, conhecer ipsis literis, porque o diabo ele trabalha na dúvida, o diabo ele trabalha
nos detalhes. Eu tinha um professor, quando eu fazia lá em 2015, quando eu fiz um curso preparatório para a segunda fase do exame da OAB, o professor ficava gritando na sala: não tenham dúvidas, não fiquem com dúvidas, se tiver com dúvida, pergunte, porque o diabo trabalha nos detalhes, presta atenção, o diabo trabalha nos detalhes. E é verdade, ele nem era cristão, mas ele vivia gritando isso. E o diabo gosta de trabalhar na dúvida. Então, onde tem lacuna, feche as lacunas. É por isso que Deus procura fechadores de brecha, para que o diabo não venha adentrar nessas brechas e causar. Olha só as palavras de capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 16, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, a Adão: de toda árvore do jardim você pode comer. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Veja, Deus diz que ele pode comer de toda árvore do jardim livremente, vírgula, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. A orientação é objetiva, não tem nada subjetivo aqui. Não tem nada que paira dúvida, é clara. Não tem nada que dá dupla interpretação aqui, é claro. Ô Adão, tá vendo tudo isso aqui? Usufrua exceto uma árvore. Desta você não pode comer, não deve comer. Por quê? No dia em que dela comer, olha a sentença, no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Tá dito. Tem aqui miríades de árvores, somente uma você não pode comer. Se comer, morrerá. Deixou claro? Deixou. Ok. Olha o que o diabo faz. Olha como é que o diabo trabalha. Olha que ele vem. Não vou adiantar, né? Então, essa é a determinação de Deus. Uma única restrição. E Adão e Eva compreenderam isso. Ficou muito claro para eles. Eles entenderam o que Deus diz. E Deus deixou para eles o livre-arbítrio. Veja que na exposição de Deus para Adão, ele já diz: olha, coma livremente de tudo, exceto uma. Você não deve comer. Então agora, ali, quando Deus diz isso, ele está dizendo para Adão: você tem liberdade de escolher entre me obedecer e não obedecer. Está posto. Próximo tópico. Segundo tópico, que aí já entra também nessa sequência aqui. Serás como Deus. A dúvida, olha a dúvida. O diabo trabalha na dúvida. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve como isca, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Isso aqui é fato, e está muito claro nesse texto da Bíblia Sagrada. Porque quando a tentação vem sobre nós, coloca a dúvida: será que Deus realmente está cuidando? Será que realmente foi Deus que falou? Será que realmente o que Deus falou procede? Olha que absurdo. Será que Deus vai cuidar? Olha só, algumas coisas. Deus realmente vai suprir minhas necessidades? O Senhor vai mesmo me livrar e me proteger? Essa dúvida é semeada diariamente para nós, para que nós possamos cair. Enquanto ela é semeada, enquanto ela é posta, não há problema algum. O problema é o dia que eu aceito, o dia que eu tomo posse. Vamos lá para a dúvida. Continuamos então aqui, nós estávamos lendo o capítulo 2, olha só o capítulo 3. Olha o que o diabo diz. A serpente chega e diz assim, versículo de número 2. É verdade que Deus disse, ele falando para Eva, é verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Que absurdo! Deus disse: coma de todas. Está lá. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Ele só colocou uma, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo faz o quê? Ele inverte a conversa. Nessa inversão,
ele está confundindo o pensamento, e isso que está o problema. As pessoas, muitas das vezes, cedem por conta de não compreender ou não estar bem fixado a palavra de Deus no seu coração. Quando eu tenho bem fixo a palavra de Deus no meu coração, quando vem a semente da dúvida, eu falo, opa, eu fico com a verdade. Porque Jesus Cristo deixou bem claro em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É isso. Se eu sei e eu estou convicto daquilo, essas dúvidas não me prendem. Porque eu sou livre. Então o diabo chega e fala, foi isso que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Irmão, não é bem isso, né? Aliás, não é nada disso. Não foi isso que Deus disse. Ele vem e começa a plantar aqui essa dúvida no coração de Adão e Eva. Na verdade, de Eva, né? Que é o diálogo ali entre a serpente e Eva naquele momento. Olha o segundo subtópico. Se abrirão os vossos olhos. Olha só, a promessa. O diabo vem, ele é sagaz. Só que aí, Eva, quando o diabo faz essa pergunta para colocar dúvida, Eva não dá uma resposta ao ponto de afastar a serpente. No que ela dá uma resposta duvidosa também, meio que já no seu coração não tendo convicção da palavra de Deus, porque se ela diz, não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu posso comer de todas, exceto de uma. Pronto, afastou Satanás. Não. Sabe o que ela faz? Olha a resposta dela, versículo 3 do capítulo 3. Não, Deus disse assim, vocês não devem comer, olha só a resposta da mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim de Deus, vocês não devem comer dele. Até aí está tudo certo. Foi isso que Deus disse. Mas olha aí, ela coloca uma vírgula e diz assim, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus não falou que não podia tocar. Acrescentou um detalhe na palavra de Deus. Deus não disse isso. Quando ela fala isso, nem tocar o diabo, é uma brecha. Então, nós acrescentamos palavras nas palavras de Deus, você deu brecha. Tirou palavra das palavras de Deus, deu brecha. Satanás, ele é sagaz. Ele é sagaz. Na resposta dela, ela não afasta de primeiro o inimigo. Ela, opa, não pode nem tocar. Não, em nenhum momento Deus falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Comer. Mas ela coloca nem tocar. Isso é um problemão, porque ela demonstrou para o inimigo que ela estava em dúvida daquilo que Deus falou. Então, o diabo vem e faz a proposta. Não. Vocês não vão morrer, não. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Olha o versículo 4. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos, aí vai lá para o versículo 5, os olhos de vocês se abrirão. Os olhos de vocês se abrirão. Aí a mulher olha para um lado e para o outro e fala, o que mais eu posso ver além de tudo isso? Vou ver o quê? Aguça a curiosidade, a concupiscência, as vontades, as paixões, o inimigo só lançando. Isto é o que o inimigo faz diariamente. Como será? Se eu experimentar, como vai ser? Então, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E agora, olha só, diante disso, o diabo faz a no terceiro subtópico aí, do tópico 2, sereis como deuses, como Deus. Ele coloca uma outra proposta mentirosa. Ele diz assim, Deus sabe que vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês conhecerão todas as coisas e vocês serão como Deus. Como assim? Em que aspecto o homem será como Deus? Na glória que Deus manifestava? Ou no poder criador? Em nenhum. O diabo mentiu. O diabo fez uma promessa falsa. Primeiro que o diabo falou, Deus havia dito, você vai morrer se comer. E o diabo vem e fala, você não vai morrer. Eles deixou de acreditar no que Deus havia dito para acreditar no que o diabo falou.
Olha só quão complexo é este tema. Quando eu cedo à tentação, eu nego as verdades de Deus e aceito as mentiras do diabo. Eu me incluo lá no texto de João capítulo 8, quando Jesus Cristo está batendo de frente. E Jesus Cristo chega a dizer que vocês são filhos do diabo. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. João, capítulo de número 8. Olha o que está escrito aqui, versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Jesus Cristo está batendo ali, primeiro Jesus defende a sua missão, e ele sempre batendo nos fariseus, nos escribas, e ele diz, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e foi assassino. Nós vamos falar isso agora. Jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio seu, do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Foi isso que o diabo fez. Uma proposta falsa, ofereceu uma mentira, distorceu a verdade de Deus e o homem acreditou. Deus disse, se comer, morrerá. O diabo disse, não, vocês não vão morrer. O homem acredita no diabo. Ou seja, acredita, desobedece e passa a ser filho do diabo, que é mentiroso. E olha, duas mortes ocorrem aqui. Duas mortes ocorrem. Morte física e morte espiritual. Por isso que a Bíblia diz que ele é assassino desde o princípio. Ele matou o homem espiritualmente. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, que nos deu a vitória na cruz do Calvário. Oh, aleluia, que benção. Vamos lá, o custo da desobediência. Terceiro subtópico, derradeiro, para nós concluirmos aqui a nossa lição. O custo da desobediência, afastamento de Deus. Isso aqui, lembra que nós estávamos comentando recente sobre a comunhão diária, sobre o diálogo diário na viração do dia com Deus. Já visto que Deus vem e chega para Adão e pergunta, Adão, onde você está? Está tudo bem? Deus sabia, Deus conhece o homem, sabe onde ele está, mas Deus quis perguntar para ele, dando oportunidade deste homem dizer, eu errei. Mas Deus quis falar com o homem. Mas a perda da comunhão, o afastamento de Deus, a partir do momento que o homem erra, o próprio homem se afasta de Deus. O próprio homem, ele pecou, ele mesmo quer fugir, porque ele, em pecado, agora ele sente culpa. Então ele se afasta de Deus. O único que nos faz voltar para Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, e a partir do momento que nós somos convencidos pelo Espírito Santo que nós estamos em pecado, então nós voltamos a Deus e pedimos perdão pelo nosso erro. Mas se nós não demos vazão ao Espírito, se nós resistimos, porque é possível, a Bíblia deixa claro em Hebreus, se o Espírito de Deus falar ao vosso coração, não resista. Então quer dizer que é possível resistir. Mas se nós resistirmos ao Espírito de Deus, automaticamente, então, este homem agora vai ficar distante de Deus. Então ele se afasta, perde aquela comunhão, agora é uma ruptura entre Deus e o homem por conta do pecado. E aí, de fato, Romanos 8, 23 deixa claro, por conta de Adão. Agora, todos pecaram e distantes, destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus, precisam de novo da glória de Deus, estão afastados de Deus por conta do pecado. Problema entre o casal. Olha só o que o pecado trouxe. Isso aqui, irmãos, não é apenas entre o casal, isso aqui é o tempo todo, acontece na sociedade, por conta do pecado. No momento em que Deus chega e questiona Adão. Por que Deus questiona Adão? Porque a ordem foi dada para Adão. Adão era o responsável. A mulher chega depois como ajudadora, ele passa a ordem à mulher,
e ambos deveriam viver sob as ordens de Deus. Uma vez que peca, Deus vem confrontar ele, e não a mulher. Agora chega aqui, questiona Adão. Olha o ato de Adão. Não é assumir o erro. De cara, não é assumir o erro. Infelizmente, quando pecamos, a primeira vontade nossa é culpar alguém, achar um culpado. Se nós não estamos no Espírito, nós queremos achar alguém para pôr a nossa culpa. Adão fala, foi a mulher que tu me destes. Transfere a culpa. Um erro, chamando outro erro. Em vez de assumir, ele diz, foi a mulher que tu me destes. Adão, quando ele... É fato que foi a mulher que deu? Claro que sim. Se você olhar lá, Gênesis capítulo 3, versículo 6, você vai ver que a mulher achou o fruto agradável. Olha aqui que interessante. E a Bíblia coloca aqui diversas situações. Versículo 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Olha só, o diabo faz despertar essas coisas quando ele propõe pecado, quando ele propõe tentação. E vendo a mulher que a árvore era boa, vírgula, agradável aos olhos. O diabo não vai trazer nada que não é bom, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, sempre com propostas mirabolantes. São as propostas. Então a mulher vê, com todo o diálogo de Satanás, ela esqueceu tudo que Deus falou, vê tudo isso. Então aí ela tomou o fruto, comeu do fruto, tudo tem um E, tá? Comeu o fruto, tomou o fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Ele não teve nenhum momento, isso aqui, o E são somas, adição de conjunção, ele está somando fatores. O homem em nenhum momento pôs uma objeção à mulher. Não deveria. A Bíblia diz que ela tomou, comeu, deu ao marido e ele comeu. Essa foi a verdade. E agora simplesmente, sabe como ele faz? Mas espera aí, foi a mulher que o Senhor me deu, criando já ali um problema. Foi ela, a culpa é dela. Imagina, começou a intriga que não havia no casal, agora tem. Outro ponto. Deus chega na mulher, o que ela faz? A mesma coisa. Opa, se Adão está querendo jogar a culpa em cima de mim, então a culpa não é minha também. A culpa é da serpente. Transferir. Ninguém quer assumir a culpa. Tem até um ditado aí que filho feio não tem dono, né? O filho feio não tem dono. Alguém é culpado. Nós não queremos assumir nossos erros. Este é um problema enorme. Olha só, penúltimo parágrafo aí do segundo subtópico do terceiro tópico, que é o derradeiro aqui. No segundo subtópico, o problema do casal, lá no segundo parágrafo. Por sua vez, Eva, questionada também por Deus, aponta Adão, aponta a serpente. Mas olha só, tanto Eva quanto Adão não entenderam que eram responsáveis por suas atitudes. E que por mais que fossem incentivados por elementos externos a pecarem, eles eram culpados por escolher e colher o resultado das suas ações. Veja, Deus está diante deles, questionando o seguinte: eu dei a ordem a vocês, eu falei que não era para comer. A escolha foi de vocês. Então, muitas das vezes, quando queremos achar um culpado, sendo que quem tomou a decisão de ir ou não ir, fazer ou não fazer, tomar ou não tomar, pegar ou não pegar, né? Redundância, mas é integralmente nossa. Ninguém nos obrigou, ninguém nos obriga. São propostas diariamente as tentações. Mas quem decidiu fazer foi o casal, e eles não compreenderam isso e começam então a achar a culpa em alguém, quer culpar alguém. Isso acontece com o homem, infelizmente. E aí o casal já tem problemas aqui agora de relacionamento também.
Só que, infelizmente, por conta disso, eles são culpados e vão ter que colher os frutos, os resultados da ação. O último parágrafo. Adão e Eva se esqueceram dos momentos com Deus. É sempre assim. Quando nós estamos cedendo à tentação, é meio que acontece um apagão espiritual. Deu brecha para o maligno, ele vem, coloca uma cortina, nós ficamos cegos e não lembramos dos momentos agradáveis, das proezas, das maravilhas que Deus tem e já fez na nossa vida. Nós ficamos cegos e queremos apenas aquilo que Ele está propondo, porque parece agradável, parece bom, parece que vai produzir entendimento, produz muita coisa, mas na verdade não tem nada daquilo. Que nós possamos, então, ceder, resistir às tentações. Vamos lá para o último subtópico do terceiro tópico, ainda falando do custo, do preço do pecado. Além do afastamento de Deus, intriga no meio do casal, de relacionamentos, agora também a morte. A morte como consequência. O que o diabo não falou para eles? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Não está na sua lição, mas é bom você ler e anotar aí. Porque o salário do pecado é a morte. O diabo não falou isso para eles. Pelo contrário, o diabo desdisse as palavras de Deus. Não, vocês não morrerão. Só que Deus já tinha dito, vocês morrerão. E este era o preço do pecado. Por pecar, o homem passaria por esta morte. Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter, confundir, ludibriar, enganar o homem e a mulher, ao ponto de que eles cometessem esse pecado. E isso, irmãos, deixa muito claro que nós temos uma inclinação para o pecado. Todos nós. Mas nós temos também o Espírito Santo, que nos ajuda a fugir, que nos ajuda a afastar de todo o pecado. Nós temos a sabedoria, que não é a sabedoria de conhecimento intelectual, e nem adquirida em universidade, e nem em livros, mas sim aquele discernimento do Espírito. Também temos o entendimento, que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 8, que quando, pela sabedoria, pela graça, pela riqueza de Deus, Ele nos derramou em nós sabedoria e entendimento. Esse entendimento é a prudência, é o agir correto, é tomar decisões com cautela. Aquele entendimento é quando eu e você, através do Espírito Santo, podemos sim fugir do mal, fugir da aparência do mal, distanciar-se, negar. Mas volto lá no início da aula. Filhinhos, vos escrevo essas coisas. Se pecar, ainda dá tempo. A porta ainda está aberta. Enquanto as trombetas não soarem, não é para nós continuarmos pecando. Não. Mas é para saber, para o seu aluno ter clareza. E para você que está assistindo, talvez você não seja um professor, não seja um aluno, parou aqui e está ouvindo esta explanação. Se pecou, lembre-se, Jesus Cristo quer perdoar os seus pecados e dar a oportunidade de você seguir a sua vida daqui por diante. Agora, sob a orientação do Espírito Santo, para que você não mais ceda às tentações. E aí vamos chegar aqui ao final e dizendo assim, a busca pelo conhecimento, isso é importante deixar claro, porque quando Adão e Eva aceitam o pecado, é para conhecer todas as coisas, né? Busca pelo conhecimento. Olha, vocês serão como deuses, conhecerão o bem e o mal. Eles querem, nasceu aquele desejo, uau, seremos como deuses. Mas não confunda isso com a busca por conhecimento. Ler livros, fazer faculdades, pós, mestrados, pós, tanto estrito quanto lato sensu, e aquilo que você puder estudar. Isso não é pecado, não tem problema algum nisso. O que o Satanás ofereceu não foi esse tipo de conhecimento. Ler, reler, a Bíblia, não foi isso. Ele ofereceu um pseudo-conhecimento, aquilo que ele não podia dar. Sempre assim, ele oferece aquilo que ele não tem. E ele ofereceu para que o homem fosse igual a Deus. Nunca, jamais, nós seremos
como Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Temos o Espírito dele, mas Deus somente um. Então, obedecer a Deus é a escolha nossa e é sempre a melhor decisão. Infelizmente, Adão e Eva escolheram ouvir a voz do inimigo, desobedeceram a Deus e as consequências dessa decisão trouxeram maldição tanto para eles quanto para toda a natureza. E concluindo, o professor deixa aqui: o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus havia ordenado. Eles não somente descreram no que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que as seguiram. Querido, que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma excelente aula no domingo. E se você ainda não se inscreveu, reforço aí, se inscreva, dê um like, compartilhe, que Deus te abençoe de forma poderosa e especial.